11h22, você sabe que na sexta-feira nós temos o Talentos da Band. Talentos da Band tem a proposta de sempre entrevistar alguém aqui nos nossos estúdios do grupo de profissionais da Bandeirantes. Profissionais esses estão tão bons que toda sexta-feira a gente tem a oportunidade de trazer mais um personagem aqui. E nesse dia a gente não fala só da carreira, fala também da carreira. Mas fala de curiosidades, fala de dificuldades que foram enfrentadas, até da vida pessoal desses profissionais. E hoje a gente está com o maior prazer recebendo a Juliana Rosa, que é comentarista econômica aqui do Grupo Bandeirantes. Ju, como a gente chama aqui na redação, obrigado por ter vindo. Tudo bem, Sabino? Tudo que bom? honra estar aqui nos Talentos, nesse quadro. Sempre acompanho, já vi vários talentos aqui. Que legal. São muitos, né? Que bom, Lupato. Bom dia para você. Tudo bem? Bom dia para o nosso ouvinte da Rádio Bandeirantes. Juliana, vamos contar, a gente sempre começa com isso. Como é que o jornalismo apareceu na tua vida? Apareceu de uma forma muito natural. Eu venho de uma família que é uma professora de escola pública, Sueli Rosa, e um radialista, Aloysio Pimentel, que me criaram, Sabino, dentro de uma lógica muito de justiça. Justiça social, de a gente poder deixar um legado, contribuir com o nosso talento para melhorar a sociedade. Então, quando eu resolvi escolher, eu lembro que eu fiquei em duas profissões. Era jornalismo ou direito. Lógico, sempre Né? é. Sempre é, né? Tem muito a ver, né? As profissões que tem a ver com esse olhar. Eu já fui nas duas. É? Você fez as duas? Fiz as duas. Ah, então. E eu me lembro que eu fiz cheguei a fazer vestibular, mais para comunicação, mas em uma eu fiz direito e passei em comunicação e eu nunca tive dúvidas de que eu queria ter na sociedade um papel onde eu pudesse contribuir para o debate público, para poder contribuir para fazer pontes, trazer, no caso econômico, que acabou eu indo para a economia, aproximar quem estuda da sociedade, para que a gente possa ter acesso a um bom debate público, valorizando a educação, daí vem da minha mãe, né, de valorizar o conhecimento, valorizar a educação, quem estuda, quem entende, para que a gente possa, de fato, sair do achismo, muitas vezes, né, e fazer um debate qualificado. Olha, quem estuda isso já demonstrou que isso aqui funciona, isso aqui não funciona. Então, para as pessoas também poderem fazer escolhas melhores para as suas vidas e para o país. Né? Acredito muito nessa força da educação. Mas não é tão simples a carreira do jornalista econômico. Por quê? Óbvio, todos nós jornalistas temos essa obrigação, essa tarefa de traduzir os assuntos mais complexos para a população. Mas acho que no jornalismo econômico isso se torna ainda mais difícil. Né, porque é um assunto muito técnico, principalmente quando se fala de macroeconomia. Né? Então, a gente tem esse desafio, Juliana. Como é que foi enfrentar esse desafio? Estudando, conversando com as pessoas? Com o tempo você foi entendendo melhor muitas situações? Como surgiu esse desafio? Então, surgiu também, não escolhi economia. Eu comecei numa rádio no Rio de Janeiro, uma rádio popular, Rádio Tupi, que tem até hoje, né? Meu pai foi radialista, então eu estava já naquele meio Você é carioca. Da rádio, carioca. Esse cheirinho da rádio, eu amo. Eu lembro quando eu voltei para o Grupo Bandeirantes, eu estava muito tempo sem fazer rádio e eu sinto esse cheiro do microfone, acho que Legal, né? dessa cobertura acústica, né? Tem um cheiro a rádio e um clima gostoso, né? Da rádio. A gente está muito próximo do ouvinte, é uma coisa mais informal, né? Então eu entrei fazendo rádio. E eu consegui um emprego no grupo de diários associados, que era no mesmo prédio, num jornal de economia, que era o Jornal do Comércio. Abri uma vaga, eu queria ser jornalista, antes de mais nada. E aí, eu me lembro, o primeiro dia de trabalho, eu não sabia nada de economia. Eu fingia, eu adoro economia, nem adorava, assim, né? Eu lia os assuntos em geral. E aí, ali, eu lembro a minha primeira matéria, Sabina, era sobre financiamento imobiliário. Aí, meu chefe falou, olha, explica aqui uma coisa básica, TR, TJLP. Aí eu pensei assim, eu vou ser demitido no primeiro dia, né? Mas aí ali eu aprendi a primeira lição que eu falo para todo mundo que é jovem, que quer fazer jornalismo, quem está no início da profissão me pergunta, como é que eu faço jornalismo econômico? Eu falo, gente, o jornalista sabe a pergunta. Ele não sabe a resposta, nem sempre sabe a resposta. Depois, ao longo do tempo, né, a gente vai se especializando, né, Sabino, como você que fala muito bem de política, eu admiro, porque eu não sei traduzir e ter o entendimento que você tem em política.
Mas a gente vai aprendendo, vai tendo experiência, vai se especializando, vai estudando. Mas eu me lembro que aquele dia eu fui para a Caixa Econômica Federal e fiz a pergunta, olha, como é que começa? Se eu quero comprar uma casa própria, né? Qual é o primeiro passo? E ali eu entreguei a matéria e fui indo, ficando. E as pessoas têm medo de economia. Normalmente as pessoas, não quero fazer economia. Eu falava, eu não tenho problema com o assunto. Eu vou. Então acabava que eu pegava as pautas de economia que sempre sobravam, né, das redações e eu comecei a adorar, porque eu vi que é isso, pouca gente entende e o quanto que isso é transformador, né, Sabina? A gente poder trazer assuntos muitas vezes que ficam na academia, né, entre estudiosos e tal, parece que você, né, aquelas pessoas ficam em outro planeta e trazer para a sociedade, a pessoa fala, nossa, é mesmo, Assunto né? que muda a vida das pessoas, Pois né? Que tá ali no é. dia a dia das pessoas, né? Mas acho que se você entrar numa sala de primeiro semestre da faculdade de Tem jornalismo ninguém, e perguntar né? quem entrou aqui na faculdade pra fazer jornalismo econômico. Deve ter Jornalista- um nerd, assim, né? Jornalista esportivo vai ter uns 90%, mais ou menos. E eu lembro que até no primeiro semestre da minha faculdade, todo mundo entra com aquele sonho de TV, de rádio, de jornalismo esportivo. Aí um professor escreveu bem grande assim na lousa, no primeiro dia de aula, 70%, e circulou. Aí todo mundo entrou lá, ele falou assim, 70% de vocês vão virar assessor de imprensa, de relações públicas. O resto, esses outros 30% só que vão para algum lado. E nunca, é muito difícil, né? E acho que de uns anos para cá, tá se popularizando o jornalismo econômico, né? Hoje tem bastante curso, muitos especialistas que ensinam, que puxam isso. Quando você entrou nesse meio, já existia também essa estrutura ou não? Não, era super pequeno o nicho, não tinha muito acesso mesmo às pessoas. E eu fui percebendo, e ao longo da minha vida, e sempre focando nessa linguagem da educação, né, de trazer o conhecimento, e fui percebendo e me apaixonando pelo jornalismo econômico e vendo que, conforme eu fui crescendo na minha carreira, que as pessoas se interessavam pelo assunto. Na verdade, as pessoas não entendiam. Então, comecei a perceber as pessoas batendo papo, puxando papo comigo no supermercado. Eu vi que a minha conta de luz tem um monte de encargo, né? E aí eu fui ficando tão, assim, feliz de estar vendo que as pessoas se interessam pelo assunto, mas as pessoas normalmente tinham Bolso das pessoas. tinha uma né? dificuldade de entender, exatamente. Então, explicar a inflação, por que o juro é alto, por que o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, né? Entre os 15 mais desiguais, 10 são africanos. A gente está em 14º ao lado do Congo. Por que isso? Um país tão rico. Por que temos uma desigualdade tão grande? Por que 70% da população recebe até 2 salários mínimos? Então, assim, por compartilhar, as pessoas falam, nossa, está falando sobre mim, sobre a minha vida, sobre a minha dificuldade, sobre a minha luta. Então, eu falo muito assim que economia é uma ciência social, não é uma ciência exata. As pessoas muitas vezes me perguntam, o economista erra tanto. Eu falo, porque economia é uma ciência social, uma ciência humana. Então, é óbvio que o errar faz parte do humano, porque você não tem como antecipar comportamentos, né? A pessoa às vezes acha que vai se comportar de um jeito e no pós-pandemia a gente viu que as variáveis mudaram, o trabalho online, né? A forma de consumo, aquilo que é valor para você, muitas vezes não é só o salário, você passou a perceber que qualidade de vida, você perder menos tempo no trânsito. Então, toda a questão do comportamento humano, ele é a matéria-prima principal da economia. Eu vou lançar um livro em breve, já convido. Opa, que legal. pra fazer sobre por que o Brasil cresce pouco. Então, ali, a ideia é compartilhar os estudos mais recentes da economia no Brasil e no mundo, trazendo alguns fatores, né? Por que o juro é alto, por que discutir o bom uso do dinheiro público ele faz diferença na nossa vida, nas nossas crianças, na qualidade da educação, na qualidade da saúde, por que esse dinheiro muitas vezes se esvai e não oferece retorno para a sociedade em termos de qualidade do bom gasto, por que tem tanto subsídio, por que tem privilégio que não acaba mais, por que tem tanta dificuldade, por que a justiça é a mais cara do mundo, é aqui no Brasil, por que tem emenda parlamentar demais, por que o Congresso gasta dinheiro e o dinheiro muitas vezes vai para construir uma ponte, sei lá, que enquanto o pessoal não tem saneamento básico, sabe? Me deu uma vontade e uma angústia ao longo de 25 anos de jornalismo econômico, Sabina Lopato, de organizar isso tudo que eu tenho feito. Eu tenho muita paixão assim, pelo que eu faço e eu acredito de verdade que compartilhar bom conhecimento, como a gente faz
aqui no Grupo Bandeirantes. Eu acho que o grupo é muito comprometido com a boa informação, né, com bom jornalismo. Isso faz diferença. Isso é cidadania, né? Botar as pessoas para dentro do debate, com bom conhecimento, com boas escolhas. Eu acho que esse é o caminho para a gente mudar o país, sabe? Eu acredito nisso. E a tua carreira, você falou, começou na Rádio Tupi, Jornal do Comércio, depois como é que ela se desenvolveu? Depois fui para a Gazeta Mercantil, que era um jornal de economia. Fui para a Globo, fiquei Escola, 20 né, anos Gazeta lá. Mercantil. Gazeta, me achava super... Só tinha gente muito experiente, eu era super foca e aprendi muito ali. Fui para a Globo, trabalhei sempre em economia, num programa de economia, no Conta Corrente. Depois fui apresentadora, virei comentarista e estou aqui há 3 anos e meio no grupo, amando, porque quando eu vim para cá, eu falei assim, nossa, mas eu vou poder fazer todas as mídias, porque lá eu fazia TV fechada, né? Canal fechado. Aí eu faço canal fechado, canal aberto, as rádios. Eu até brinco, às vezes falo, não, peraí que eu tô cansada, eu preciso comer alguma coisa. Não, você aceitou, você quis. Mas realmente, quando a gente faz o que a gente gosta, a gente não parece que a gente está trabalhando, isso é verdade. Sem querer romantizar, né, a questão da gente, de novo, ter momentos de lazer, de descanso, de trabalho. Quando você trabalha e acredita no que você faz, o tal do propósito, né, Sabino? Isso faz muita diferença, assim. Você está cansado, mas você fala, poxa, vale a pena, né? Acaba o dia, você bota a tua cabeça no travesseiro e fala, poxa, eu acho que meu trabalho faz sentido para mim, sabe? Então, acho que isso alimenta muito, né? Acho que a principal dificuldade que eu sentiria se fosse especializado em economia é o seguinte: tentar trazer a linguagem para o popular. Porque a teoria é muito difícil, né? Boa parte da população nunca teve contato algum com a teoria da economia. Como que você aprendeu ao longo dos anos, em televisão, em rádio, a trazer isso de uma forma tão simples, né, para que todo mundo consiga entender? É não perder o foco de para quem você está falando. Se eu estou falando com pessoas comuns, eu imagino meus amigos, né, meus pais, meus avós, pessoas comuns, assim, como que eu contaria essa história para eles? Então, eu acho que a gente não pode ter vergonha de perguntar, de tentar traduzir aquilo da melhor maneira. Acho que muitas vezes a pessoa com medo de cometer algum erro técnico ou parecer simplista demais, acaba usando termos e você tem que pensar, aquilo faz sentido? Né? Eu me lembro quando eu comecei a economia, eu fiz muito treinamento de linguagem para colegas. Muitas pessoas me pediam, faziam encontros sobre a linguagem. Então, a forma que eu fui desenvolvendo essa linguagem, eu tenho a alegria assim, de ter servido de referência para treinar colegas. E ali dentro mesmo dos ambientes de trabalho, eu fazia muitos encontros para poder treinar. Vem cá, não é só economia, quando o policial, quando eu comecei na rádio, e ele falava aquela linguagem policial, né, totalmente codificada, você vai no ar falar aquilo, o patamo, ou não sei o quê, né? Não, você vai contar uma história de uma maneira, enfim, que as pessoas entendam. Você não é daquela área. Então, entender sempre que você é jornalista. Eu não sou economista, eu sou jornalista. Então, não preciso usar... Eu me lembro que muitas vezes eu olhava e falava, você vai no IBGE, aí eles falam, na hora de usar a inflação, aí eles falam assim, a média móvel trimestral, a formação bruta de capital fixo. Eu falo, gente, formação bruta de capital fixo é só investimento. As empresas estão investindo ou não estão, né? A média móvel trimestral é o quê? Uma tendência, se a inflação está caindo, está subindo. Não precisa usar esse termo, você vai confundir mais do que ajudar. Então, você domina ali, entende o que é, mas na hora de você contar essa história, você não precisa usar aqueles É um termos, trabalho né? de tradução. Eu lembro que toda vez que sai PIB eu ainda vejo, assim, hoje menos, sabia? Eu acho que as pessoas, o jornalismo econômico se desenvolveu muito, mas o PIB tem, você pode olhar o PIB pela ótica da oferta ou a ótica da demanda. Tem muito isso. Só isso o cara já desligou, né? O quê? O PIB, a ótica da oferta e a ótica da demanda? Não, gente, o PIB é assim, o quanto que a gente produz, né? Então, você pode produzir na indústria, na agricultura, no setor de serviço, através de consumo, através do investimento do governo, investimento privado, acabou. Não precisa usar. Para que usar esses termos, né? Para às vezes parecer também que você, né, domina o assunto. Então, isso não sofisticado, atinge, né? né, o objetivo final, que é o teu público entender o que está acontecendo, afinal, no meu dia a dia, por que as coisas estão caras, por que, né, eu estou sentindo isso no meu dia a dia. E aí, quando você conta essa história, o cara fala, nossa, é exatamente isso que eu sinto. Nossa, você fala, pela primeira vez eu entendi por que eu estou vivendo isso, por que eu estou tendo essa dificuldade, ou por que melhorou, por que piorou.
é só isso, né? Parece simples se você não perde o foco que é contar uma história, que é o nosso papel, né? Eu vou te contar uma história, para que no final você entenda essa história e aquele conteúdo sirva para sua vida. Então, eu não perder o foco, sabe, naquilo que você veio fazer. Como é que é a tua rotina? Caos. Caos, caos, porque eu tenho muita dificuldade de fazer escolhas. Eu quero fazer tudo. Meu marido às vezes fala assim, eu falo, não, eu vou ali, depois eu vou lá, vou não sei o quê. Aí o Fernando fala, não vai caber no seu dia. Isso tudo que você se planejou. Então eu Nem faço, tenta. eu faço muita coisa dobrada. Então, assim, tipo, eu tô na esteira, que eu tenho um compromisso comigo de fazer atividade física Lógico, importante. 3 vezes por semana, pelo menos. Então, muitas vezes eu tô na esteira, sei lá, uma fonte me liga, eu atendo. Ou tô ouvindo uma coletiva. Ofegante, assim, na esteira? Ofegante, louca. Tipo, eu me lembro um dia que eu estava no final do transport, na época era o ministro da Fazenda, o Paulo Guedes, ministro da Economia, né? E aí eu me lembro que faltavam 3 minutos, sabia, assim, no meu transport. Eu falei, agora, ai meu Deus, eu preciso cumprir, né? Será que eu atendo? Eu já estava morrendo, estava no final já do transport, né? Já. E aí eu atendi e falei, ministro, eu tô acabando aqui um exercício físico, mas me fala então o que eu queria, porque eu sei que depois, daqui a 5 minutos, ele entra numa reunião, eu perco a Sim. notícia. Então é essa vida doida, sabia? Assim, eu fico muito. Como eu entro em vários. Eu entro aqui na Rádio Bandeirantes, entro na Rádio Band News, entro na TV aberta, na TV fechada, eu vou encaixando meu dia nesses espaços. Eu vou almoçar com uma fonte, aí eu vou pegar meu filho. Aí eu vou no médico. Aí outro dia eu fui no dentista, eu falei assim, vai demorar? Dentista, né? Era uma coisa, aí descobre, olha, daqui a 10 minutos eu vou ter que entrar na rádio. Você vai entrar na rádio, da cadeira do dentista? As Eu vou pessoas rapidinho. acreditam. As pessoas acham que a gente é doido, né? Mas a gente deve ser meio doido nessa vida. Eu vejo você de vez em quando aqui no restaurante nosso da Band, escrevendo alguma coisa num tablet, comendo, tudo ao mesmo tempo, né? Não, gente, é uma vida muito doida. Você sabe que eu acho que se a gente não fosse doido assim, a gente não faria o que a gente faz. Porque tem que ser, não é meio doido? Jornalista é meio isso, né? O Sabino é muito agitado assim também, né? Você tá aqui, tá lá, aí tá almoçando, aí atende um telefone, aí já tá... O meu marido fala assim, mas você já tá ao vivo? Você tava 10 segundos, tipo, falando no telefone e a gente já tá ao vivo, né? Volta e meia eu entro no ar de restaurante e fico preocupado com o barulho de talher, de prato. Mas aí eu boto a mãozinha assim, no celular para ver se não pega. Quem tá adorando a nossa entrevista aqui, viu, Ju? É a Rosana Saad, que tá acompanhando a gente aqui. Aliás, Rosana, você precisa vir um dia aqui também nos Talentos da Band. A Rosana que é responsável por todos os eventos, e não são poucos os eventos que a Band faz. A Rosana me recebeu aqui e eu não sabia quem ela era. A Rosana, vou contar, Rosana, já que você está participando. Aí eu entrei na Band, não conhecia, né, ainda as pessoas. Ela falou assim, olha, a gente está super feliz de você estar aqui. Você é uma mulher forte. Ela pergunta, ela fez isso. Representa nós, né, que olhamos para você, assim. E aí eu me lembro que eu guardei aquilo com muito carinho. Depois que eu descobri eu falei, quem é você? Aí ela falou, eu sou a Rosana Saad. Eu falei, que delícia ser recebida assim. E você vê como as mulheres hoje, elas se fortalecem muito, né, nesse papel de ser uma mulher empoderada. Foi difícil, empoderada. Assim, você sentiu preconceito na carreira por falar de um assunto e de uma área que era eminentemente, imagino na época que você estava na Gazeta Mercantil, maioria absoluta de homens falando sobre isso, né? E os ambientes sempre muito masculinos, né? Eu me lembro a primeira vez que eu fui no Banco Central. Agora, a gente já teve algumas diretoras do Comitê de Política Monetária, mas sempre majoritariamente homem. Então, eu me lembro que eu entrei numa época que a primeira vez que eu entrei no Banco Central só tinha homem. As empresas todos os CEOs, presidentes, homens, diretoria, homem. Isso vem mudando. Eu tenho 25 anos de jornalismo, né? Basicamente na economia. E percebi que, assim, hoje em dia é pouco ainda, mas bem diferente quando eu comecei. Eu me achava meio estranha nesses ambientes, né? Porque eu ia em eventos, eram só homens que falavam, eram só homens que cobriam, e era estranho, assim, as pessoas me perguntavam, você se sente mal, assim? Eu falei, não, me sinto mal de não ter outras mulheres, mas... E acho que às vezes, assim, a mulher, ela precisou, acho que hoje bem menos também, mas precisou se impor, né? Precisou falar, não, deixa eu terminar de falar, né? Não, eu quero começar, então, já que você me deu espaço, deixa eu começar a falar. Então, a mulher precisou, acho que, ir se colocando dessa maneira, né? Porque também os homens achavam que eu era uma estranha no ninho, né? Tipo, que essa mulher aqui, né? Somos 50 homens e eu a única sentada ali cobrindo.
Mas, assim, nunca me incomodou o fato de não ter outras mulheres. Eu fico feliz. Até hoje, quando eu vou em algum evento e vejo uma mulher, é engraçado que eu falo, que bom, tem umas mulheres ali, chega aqui pra frente, gente, sabe? Aliás, isso é muito legal. Você estava falando da seriedade do jornalismo da Band, né? A Band é conhecido, o Grupo Bandeirantes é conhecido pela qualidade do seu jornalismo, mas poderia ser conhecido também pelo equilíbrio que a gente tem entre homens e mulheres aqui no ar, no microfone, né? Vários talentos. Coincidentemente, aqui no Manhã Bandeirantes somos 2 homens, mas se você pegar o Bora aqui, já veio o Joel e a Ana, de manhã tem a Thaís e o Pedro, enfim, isso é muito legal, esse equilíbrio é muito legal. Muito. E o papel da mulher como formadora de opinião, né? É a mulher ali tendo voz para poder E contribuir, grandes jornalistas, né? e grandes jornalistas que a Exatamente, gente tem. de fazer diferença no jornalismo, né? Juliana Rosa, entrevistada de hoje no Talentos da Band. Queria super agradecer a tua participação aqui, contando um pouquinho da sua carreira, das suas dificuldades. Só para encerrar, vai, eu sempre faço essa pergunta. Algum perrengue, alguma situação que você lembre difícil da tua carreira ali, que você falou, meu Deus, como é que eu vou sair dessa? Nossa, eu cobri muita morte, você acredita? Toda vez que eu estava de plantão, eu cobria morte. E aqueles momentos foram muito difíceis, sabia? Eu acho muito difícil cobrir morte, porque é respeitoso ali, né? Aquele momento, as pessoas estão tristes. Mas eu já cobri alguns momentos em que, tipo, a primeira morte que eu cobri foi o velório da Dercy Gonçalves. Sei. E eu me lembro que foi difícil, eu nunca tinha entrado ao vivo, eu fazia matérias gravadas. E eu me lembro que nessa primeira entrada ao vivo, uma coisa engraçada é que meu chefe falou, tem certeza que você está pronta para entrar ao vivo? Aí eu falei, claro. E aí eu tive que segurar o microfone com as 2 mãos, sabia? Porque tremia tanto. Tremia, né? Parece que é fácil, né? Sabe que eu às vezes aproveito para contar umas histórias também aqui, quando eu entrevisto as pessoas, essa coisa de cobrir morte. Eu, mas muito comecinho de carreira mesmo, um gravíssimo acidente de trem em Mogi das Cruzes, e eu fui cobrir os números de mortos, de vítimas fatais, não batia naquilo que o Corpo de Bombeiros divulgava, aquilo que o governo do estado divulgava, aquilo que, enfim, a gente tinha as informações desconectadas. E aí eu tive um chefe chamado Fernando Vieira de Mello, hoje nome de túnel aqui em São Paulo, na Rebouças, que disse o seguinte para mim, você vai em cada IML e você vai contar quantos corpos você vai encontrar. E eu fiz isso para a gente dar um número correto de mortes. Mas, enfim, é terrível mesmo. Você tem toda a razão. Pesado, né? É pesado mesmo. Juliana Rosa, super obrigado pela sua participação aqui no Manhã Bandeirantes. Prazer te receber. Continue explicando pra gente aí o mundo da economia. Obrigada. Obrigadão. Foi uma honra, prazer estar aqui com vocês. E um beijo para você, ouvinte, que está sempre aqui com a gente. Tenho muito carinho assim, em falar aqui com vocês. Não percam a esperança no Brasil. Acho que tem muita gente boa. Aqui tem várias comprometidas com o país e acho que é importante a gente manter nossa esperança viva, sabe, Sabino? Com certeza. Precisamos de alto astral no Brasil. E é por isso que aqui no Manhã Bandeirantes a gente não tem compromisso com a crítica nem com o elogio. E a gente adora uma boa notícia, como foi hoje a Juliana Rosa com a gente. Obrigado, Ju. Um bom dia. Obrigado. Bom dia. Agora 11